Fraternais saudações. E falaremos agora, dignos, sobre como utilizarmos o poder do silêncio e da palavra para avançarmos em nossas circunstâncias sociais de forma mais consciente e eficaz. Para tanto, inicio este nosso vídeo relatando aos senhores uma conjuntura particular. Quando em minha juventude, ao ingressar para determinada empresa com outro grupo de jovens, mantínhamos uma postura marcadamente distinta. Eu, embora jovem, mas já estudioso das leis da mente, membro da Rosa Cruz, tinha sempre uma postura mais reflexiva, pontual, silenciosa e recolhida até. E aqueles jovens de mesma função, cargo e tempo que eu, mantinham sempre uma postura mais expansiva, extrovertida, abrangente, falatória e até mesmo dada aos mais variados gracejos, sem hora e sem lugar. Acontece que, embora isso lhes fosse aparentemente uma vantagem, por lhes permitir aparentemente construir mais facilmente laços e amizades dentro daquela circunstância empresarial, o fato é que conseguia eu mesmo avançar dentro de cargos e funções, dentro de responsabilidades dentro daquela empresa, de maneira muito mais célere e eficiente. E isto, digno, se deu basicamente, se dá nas experiências de vida que tenho tido, por 4 razões fundamentais que nós vamos estudar agora, relacionados ao quando e como falar, quando e como silenciar. Sejam, portanto, dignos irmãos e irmãs, muito bem-vindos a este que é o nosso vídeo 179. 179º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Aqui quem vos fala de nosso laboratório Rosa Cruz de Alquimia é o Frater Cassiano Camilo Compostela. E claro, enquanto você está acompanhando esses 4 pontos sobre o poder do silêncio, o poder da palavra, para avançarmos em circunstâncias sociais e de trabalho, recomendo que você curta este nosso vídeo, ative o sino, assine o canal e deixe aqui, claro, os seus comentários, principalmente a nossa palavra-chave aqui do canal, que é paz profunda. Mas vamos lá, dignos. O primeiro dos 4 pontos é o não fazer o papel de bobo. Vejamos que existe uma certa diferença e distância entre aquele indivíduo que é naturalmente extrovertido, capaz de fazer facilmente amizades, de falar com todo mundo, que tem inclusive um bom humor no sentido de fazer piadas e de trazer uma tonalidade mais divertida às circunstâncias, daquele indivíduo que forçosamente, inadvertidamente, inapropriadamente, ele se intromete em todas as situações, fala mais do que deve e se apresenta como um bobo da corte a fim de superficialmente ganhar a amizade dos presentes daqueles que estão à volta. Em realidade, numa circunstância, por exemplo, de trabalho, numa circunstância empresarial, dentro de uma circunstância mais formal, tende a avançar mais aquele indivíduo que tem no entorno de si a aura de seriedade, a aura de autocontrole, ou seja, a fama, a circunstância de saber bem quando calar e quando falar. Então, a primeira das 4 regras sobre como utilizar o poder do silêncio e do calar, da palavra, nas circunstâncias mais formais é não fazer papel de bobo, não ser uma pessoa inconveniente, ou seja, se intrometer, se apresentar nas circunstâncias em que não se foi chamado ou propriamente que não são apropriadas para aquele tipo de situação. É por isso exatamente que eu consegui avançar muito mais, embora aqueles jovens eles tivessem essa fama de falarem e de se exporem de forma mais fácil. Mas é aí que está o erro. Como diz o ditado popular, o peixe tende a morrer pela boca. Então, o indivíduo que ri demais, o indivíduo que fala demais, que conta muita piada, é um indivíduo também que vai mais facilmente incorrer em erros.
em desacertos, em desajustes verbais, falando mais do que deve, fazendo e indo mais além do que pode. Então, não ser um bobo da corte é a primeira regra. O segundo ponto, dignos, é se calar enquanto o outro está falando. Um dos hábitos que eu tinha também e tenho até hoje, enquanto eu estou, por exemplo, assistindo uma palestra, enquanto estou assistindo uma apresentação, enquanto estou observando os meus superiores, as pessoas que têm maiores talentos, capacidades, conhecimentos, técnicas que eu, é em silêncio ir anotando e ir também anotando não só os aspectos positivos que aprendo com aquela circunstância, com aquela pessoa, mas também os aspectos negativos, ou seja, aonde estão as falhas, as rachaduras. É como se você, por exemplo, ao assistir estes nossos vídeos, você não apenas estivesse atento aos aspectos favoráveis, luminosos, positivos, que sim, claro, o nosso canal, a nossa fala possui, mas também as falhas, ou seja, você observar aonde estão as rachaduras, o que poderia ter sido incluído, o que foi colocado de maneira indevida, no tempo inapropriado, da forma incorreta. Então, quando você treina a sua mente a silenciosamente observar os aspectos positivos e negativos, favoráveis e desfavoráveis, seja numa palestra, numa apresentação, numa advertência que um chefe esteja fazendo, na sua circunstância empresarial, social, você está também internamente aprendendo, não apenas através das circunstâncias diretas, das ações, das reações às suas ações, como também estará aprendendo com o erro, com os desajustes e também com os acertos dos demais. Então, mentalmente, se cale e treine a sua mente no hábito de observar o que está certo e o que está errado. E, se possível, anote isto também. Toda esta tarefa, todo este hábito, este trabalho continuado vai criar internamente a habilidade de rapidamente identificar as conjunturas favoráveis e desfavoráveis de uma circunstância, lhe possibilitando assim também a habilidade de falar e de silenciar no momento certo. O terceiro ponto, dos 4 que vamos aqui posicionar, e claro, deixe aqui a sua experiência nos comentários ou não, assine aqui no canal Paz Profunda, deixa aqui na caixa de mensagens, que é, em geral, a chave da egrégora do nosso canal. Paz Profunda, assistindo até o final. Sou um apoiador, uma apoiadora deste canal. Mas vejamos, é o falar baixo em brigas, isso é muito insignificativo, é claro que não vivemos no mundo de absoluta luz e sim, vamos por vezes nos encontrar em circunstâncias de desentendimento, de contenda, de briga, de confronto, e aí entra uma circunstância importante no calar. Todas as vezes que você se ver diante de circunstâncias assim, procure trabalhar um tom abaixo da pessoa ou das pessoas que estejam discutindo, justamente porque quando você está num tom abaixo, você traz a pessoa ou obriga a pessoa a reconhecer, no mínimo, que ela está sendo mais histriônica, que ela está sendo mais exagerada, que ela está num tom além, ao mesmo tempo em que você também traz a sua própria pessoa a aura de autocontrole, traz a circunstância, a ideia objetiva e subjetiva daquele que possui a capacidade de falar a coisa certa no momento certo e de manter o controle, e principalmente nas circunstâncias mais formais, sociais, de trabalho, empresariais, que é mais o foco deste nosso vídeo de hoje. Aprenda a baixar o tom de voz, a falar com cuidado, com precisão, a falar o que é necessário da forma certa na hora correta, mesmo em momentos de briga, de desentendimento e de contenda.
quando você também exercita isso em si, ou seja, não fica naquela disputa, um fala alto e você vem falar mais alto que aquela pessoa, e um diz um impropério, você diz um outro impropério maior ainda, e nisto se vai numa ciranda, numa cadeia de ação e reação que conduz ao descontrole. Quem possui o poder do silenciar, possui o poder da palavra, e quem possui o poder da palavra, possui o poder do autocontrole. E por fim, o ponto número 4 desta nossa reflexão de hoje, dignos, é o falar sozinho. Já até fizemos um vídeo sobre isso, mas note, é justamente treinar a capacidade de se apresentar, de expor as suas ideias, de enfrentar brigas, de enfrentar circunstâncias, mas tudo no mundo da própria imaginação. Então sim, se você vivencia uma circunstância empresarial, social, comunitária, familiar, que lhe exija o poder da palavra, antecipadamente, costumeiramente, habitualmente, se imagine falando para estes grupos. É como se você, por exemplo, quando tiver que apresentar uma palestra, quando tiver que fazer uma advertência a uma pessoa, quando tiver que fazer um comunicado para uma determinada comunidade, treine isto e imagine isto antes. Você numa postura correta, falando no tom acertado, as coisas precisas no momento certo. E na medida em que você vai fazendo isso, até mesmo oralmente, audivelmente, ou seja, você pode se recolher num cômodo mais afastado, pode ser enquanto você caminha, mas fale sozinho, porque aqui não advogamos propriamente o indivíduo manter uma postura absolutamente recolhida, no sentido de não ter a habilidade no falar, no comunicar-se, mas é o de treinar a sua fala, treinar o seu autocontrole para falar a coisa certa no momento preciso, de maneira contundente e eficaz. E o falar sozinho também vai lhe dar esta capacidade. Então, para vencer a timidez, para romper as barreiras do descontrole na fala, na comunicação, fale sozinho, anote a observação, treine a capacidade de verificar o que há de positivo e de negativo. Tenha um tom de voz mais baixo, controlado quando em brigas, e não seja um bobo da corte. Digníssimos irmãos e irmãs, até o nosso próximo vídeo. Paz profunda.